De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e também a companhia sempre agradável da nossa Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, é com a Lapa Reforço de Fundações. Quero agradecer a você que está acompanhando também o nosso Conexão pela Life em Pompeia e também em Garça, você pela NET em Marília e você também que está pelo Facebook em qualquer lugar do Brasil ou do planeta. Seja bem-vindo, esse é o Conexão, falando hoje aqui sobre a artrose. Artrose é o nosso tema aqui do programa Conexão com o Dr. Fabrício Anecchini, que é especialista em quadril e joelho, é médico ortopedista. Doutor, a gente foi para o intervalo, estava falando do conservador, tratamento conservador, né? E aí o senhor falava da questão do nível que pode estar a artrose, dependendo do nível que ela está, você indica ou não o tratamento conservador. Aliás, o senhor tem um modelo, eu até gostaria de que a gente mostrasse para que a gente pudesse entender um pouco melhor quando é que isso passa a ser assim um caso cirúrgico e quando é um caso conservador e quais são as opções. Nós temos mais além da medicação também, né, doutor? Isso, Márcio. Quando o paciente volta no consultório e a gente vai classificar o grau, a gente vai lançar a mão do tratamento. Ou ele vai ser um tratamento conservador, ou ele vai ser um tratamento cirúrgico. Então o paciente retornou com aquela queixa, está medicado, melhorou um pouco o quadro de dor. Tá. O paciente, a gente vai analisar o raio-x, a ressonância e vamos classificar. Esse primeiro exemplo aqui, ele é um exemplo de um joelho normal. Então, você pode observar que esse azulzinho no joelho aqui... Baixa um pouquinho, doutor. Aí, ó. Esse azulzinho do joelho aqui, ele é o tratamento do joelho normal, tá? Então o líquido aqui está perfeito. O azulzinho representa o líquido? O líquido, tá? Ele que vai ajudar a lubrificar e melhorar a cartilagem. Quando a gente passa para um grau 1, que é um grau leve, ele começa a ter uma lesão interna. Se for analisar... Dá para perceber ali, já estava uma cor diferente, isso. Esse é um grau leve. Então esse grau leve dá para lançar a mão de tratamentos medicamentosos, tá? E tratamentos com infiltrações, a gente chama de viscosuplementação. Ou seja, é uma infiltração com ácido hialurônico, um componente do líquido sinovial. O grau moderado, você já percebe que começa a ter lesõezinhas dos dois lados do joelho. Dos dois lados. Tá? Já é um grau um pouquinho mais avançado. E o grau severo, você já vê toda a deformidade óssea, já é um grau que não cabe muito a infiltração. Até aqui, Marcos, a gente consegue daqui para trás... Nos 3 primeiros ali você consegue... Você consegue um tratamento legal, dá para segurar uma cirurgia, o paciente lança a mão de infiltrações, são infiltrações boas, que hoje está classificando hoje como padrão ouro para o tratamento da artrose. Legal. Medicamentos via orais, fortalecimento muscular e as infiltrações. Dura em média... Nesse grau 3 aí, por exemplo... Que é o último aqui, né? Nesse grau 3 aí, por exemplo, a dor já é forte aí, né? A dor já é forte. Aqui nesse último grau aqui já tem deformidade, o paciente já anda com o joelho, já não tem tanta mobilidade, então o paciente já chega com indicação cirúrgica. Até aqui para trás, a gente vai lançar a mão dessas infiltrações. Procedimentos simples, a gente faz na clínica, a gente tem um ambiente, uma sala de procedimento, a gente faz as aplicações, umas infiltrações semanais, são feitas 3 aplicações, uma por semana. E o paciente gradativamente vai tendo um efeito da infiltração. É fantástico, o grau leve e o moderado, a evolução que a gente percebe aí chega a de 70% a 80% de ótimos resultados. Poxa, o paciente volta a caminhar, existe hoje também lesões de menisco, o paciente novo nos procuram com aquela lesão, existe hoje as indicações para lesões, lesão oblíqua, é uma lesão degenerativa de menisco, um paciente com 40, 50 anos, nós não vamos indicar uma prótese, nós vamos lançar a mão das infiltrações. A gente consegue cicatrizar essas lesões e o paciente volta a jogar um futebol, a fazer uma caminhada na Esmeralda. É fantástico. Hoje veio para ficar. É o padrão ouro hoje do tratamento conservador. É muito bom a gente ouvir essa informação aí, né? Porque é exatamente o que a gente falava no primeiro bloco. Quando fala nessa questão da artrose, tem-se muita preocupação com relação à cirurgia, né? Mas o importante... E mais uma vez a gente ressalta, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. O doutor mostrou aí, ó, são os 3 primeiros graus aí, ó, ele já
te dá uma condição de fazer um tratamento conservador. Isso a gente consegue. Depois, quando está lá adiante, não adianta, né? Às vezes aí é o cidadão teimoso no 2 e no 3, que está com a dor, mas não quer procurar um médico. Às vezes, Marcos, o paciente chega no consultório, a gente vê que a artrose foi para os 2 joelhos ou ela evolui para os 2 quadris. Porque o paciente vai medicando, às vezes vai tomando anti-inflamatório, a gente consegue segurar, só que aí vai mascarando e aí o outro lado vai tentar compensar. E aí quando o paciente chega, às vezes a artrose é bilateral. Aí a gente já tem que lançar mão de cirurgias de prótese. Neste caso aqui, as únicas indicações que eu faço, às vezes, infiltrações desse caso, são para pacientes que são contraindicados a cirurgias de prótese. Ou seja, aquele paciente que o cardiologista não liberou, aquele paciente que realmente não quer fazer. Doutor, mas eu tenho medo da cirurgia, o que eu posso fazer para pelo menos me aliviar a dor uns 6 meses, às vezes por 1 ano? Eu lanço mão das infiltrações. Mas nesse grau aqui, o efeito dela é um pouco menor. Já não é tão quanto... Já não é tão quanto nesses 3 primeiros graus. Quer dizer, é bem lembrado. Não dá para operar, não tem condição, né, clínica para operar, então você acaba lançando mão da infiltração também, né, doutor? Mas realmente os resultados são melhores nos 3 primeiros estágios aí da doença, a gente pode dizer. Doutor, por exemplo, nessa questão, quando você faz a aplicação tal, você, além de melhorar a dor, a mobilidade do indivíduo tal, você retarda também o avanço da doença ou não? A gente breca, não deixa evoluir tão rapidamente. Vai ter aquela evolução natural, né? Natural, mas a gente consegue brecar aí a evolução de alguns anos e às vezes o paciente com 70, 75 anos dá para ir segurando até seus 85. Durante uns 10 anos dá para segurar com as infiltrações, Marcos. Mas lembrando, tudo depende do grau e da classificação. Às vezes o paciente fala, doutor, mas eu fiz minha infiltração com outro colega em outro serviço, tudo, mas vai depender do grau. Então o médico tem que falar. E aí, por exemplo, numa ressonância você pega o grau adequadamente, corretamente, então, até no raio-x se bobear. O raio-x hoje dá quase todo o diagnóstico. O raio-x avançou muito também. Avançou muito. Tem raio-x digitais. Hoje o nosso serviço de Marília são os 3 serviços assim, os raio-x vêm super de boa qualidade. E no raio-x mesmo a gente consegue avaliar a abertura do espaço que tem, o eixo anatômico, a gente classifica dentro da deformidade e eu consigo, às vezes, dar essa indicação. Eu falo, olha, vai durar 8 meses, vai durar 1 ano. E os pacientes às vezes voltam, Marcos, depois de 8 meses ou 1 ano de infiltração, falam, doutor, estou bem ainda. E a gente faz um acompanhamento com raio-x. A gente vê que depois das 3 semanas de infiltração, eu peço um retorno depois de uns 45, 60 dias com um novo raio-x. Como é que você vê, doutor, num raio-x? O paciente vem com aquele raio-x que está com o espaço fechado. Então, classificando de grau leve, querendo ir para o moderado. A gente faz as infiltrações, lança a mão da infiltração, o paciente vai 3 semanas na clínica, um procedimento super tranquilo, o paciente volta andando, dirigindo, só naquele dia que a gente pede um repouso por umas 2, 3 horas, tá? E depois de 60 dias das infiltrações, a gente retorna o paciente na clínica com um raio-x novo. E é fantástico, Marco, a gente consegue ver uma abertura até significativa do raio-x de antes da aplicação. O paciente falou, doutor, realmente abriu, eu melhorei minha dor. Lógico que não é cura, sim, mas a gente consegue voltar para o paciente a qualidade que ele queria, para caminhar, para fazer seu esporte, para trabalhar. Poxa, e é tão bom isso, né, doutor? Quando você, além de se proporcionar tudo isso para o paciente, é você conseguir mensurar isso em imagem, né? Isso é bom, né? Porque confirma realmente o... Isso é ótimo. A gente tem lá na clínica, no computador, eu tenho um filminho que a gente coloca, dá para ver injetando o líquido, ele cai dentro da superfície articular e dá para ver as etapas, a evolução. O líquido permanece dentro do joelho de 8 meses a 1 ano, Marcos. De 8 meses a 1 ano. De 8 meses a 1 ano. Ele consegue reconstruir, refazer aquela perda que tinha e ele funciona como também um protetor. Dá para perceber que existe uma barreira e segura o impacto do joelho. Isso também é fantástico. O paciente que tem que andar, dirigir, fazer os movimentos rotacionais do joelho. Infelizmente, ainda para o quadril não tem tanta indicação, porque o quadril já é uma articulação um pouco mais fechada. Quando a gente lança a mão do quadril, a gente leva para o centro cirúrgico, a gente faz essa infiltração com ultrassom guiado para conseguir chegar dentro da junta do quadril. O acesso já é mais complicado. O acesso já é mais difícil, não dá para ser feito em clínica, mas hoje a indicação padrão ouro hoje é para joelho. Para joelho. É fantástico, a gente vê uma recuperação, o paciente agradecendo e a gente consegue segurar uma evolução para uma artrose severa, né? É isso aí. Bom, então acho que a gente conseguiu trazer para o nosso telespectador hoje essa condição exatamente do tratamento
conservador, ou seja, um tratamento através de medicamentos, através das infiltrações, né, que é o chamado minimamente invasivo, né? Porque falar que não é nada invasivo, vai entrar uma agulhinha ali, mas é bem pouquinho perto de uma cirurgia. Mas, aliás, também, é até importante a gente falar, é claro, ninguém quer saber de cirurgia no primeiro momento, mas a gente precisa desmistificar também tudo isso, né? Porque a cirurgia, quando bem indicada, ela é a melhor opção. Hoje eu acho assim, a indicação sendo perfeita, classificando o grau, o paciente vendo a sua limitação e a gente indica sempre corretamente, a indicação indicou 100%, a cirurgia tem tudo para ser fantástica. Com certeza. Então, é importante a gente falar isso, porque às vezes fala, mas operar, cirurgia... se você tem uma indicação, né, bem definida, é o melhor tratamento para você e ponto. Hoje mudou muito, Marcos. As cirurgias hoje a gente tem em média aí, tanto a prótese de joelho quanto a prótese de quadril, o paciente não precisa mais de cadeira de roda, o paciente vai embora do hospital deambulando, ele vai andando com o andador. Ela é fantástica. No primeiro dia que a gente opera, hoje nós fizemos uma cirurgia hoje de prótese de joelho, amanhã eu vou passar visita no agarro lá, que o pessoal vê a gente, vou colocar o paciente sentado, o paciente vai estar já começando a fazer exercícios de fisioterapia. Na quarta-feira nós vamos pôr ele no andador para andar e quinta-feira ele está em casa. Então já vai deambulando, claudicando um pouco. Claudicando, a gente pede para colocar uma carga parcial, que a gente fala. Eu gosto de brincar assim, porque fala deambular é andar, viu, gente? Claudicar é mancar, né? Isso. Não é, doutor? A gente pede para fazer aquela carga parcial, né? Para não jogar todo o peso do corpo em cima da cirurgia, porque é uma cirurgia um pouco dolorosa, mas tem medicamentos para a gente segurar a dor. Mas aquela dor que o paciente tinha, que era contato de osso com osso, mas a gente assim, doutor, tirou a minha dor com a mão. É uma dor também que só sabe explicar quem tem, né, doutor? Tem, Marcos. Limita muito o paciente não sentar no vaso sanitário, principalmente a artrose de quadril, o paciente entrar e sair do carro. São queixas assim que a gente percebe que está limitando. A qualidade de vida por menos, às vezes a gente já tem dificuldade. Você imagina algo assim? Hoje, às vezes, uma dor de cabeça já está meio assim, mas hoje uma artrose de grau severo é dor que o paciente, doutor, me ajuda, me resolve essa dor. E a cirurgia, ela é fantástica. Foi considerada hoje uma cirurgia do século. Vamos mostrar aqui então, doutor, a cirurgia. É esse aqui que você... Isso, esse aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Olha que legal. A gente vai falar da cirurgia agora. Então, aí é um exemplo da prótese de joelho. Isso, esse aqui é um exemplo de um tamanho real de um fêmur, de um paciente aí com 1,75 m, tá? De uma tíbia. Não é a sua, Magrão, a sua não ia caber, não ia enquadrar aqui, não. A gente vai lançar a mão da cirurgia, a gente lança a mão da artroplastia, ou seja, a colocação de prótese de joelho. Esse aqui é um exemplo onde a gente faz os cortes no fêmur. Tá? Esse componente metálico, ele é um componente que nós vamos encaixar sob medida no fêmur, dentro do intraoperatório, e a plataforma da tíbia a gente faz um corte reto. Com isso aqui exemplifica os ligamentos do joelho, e aí vai ter o mecanismo de flexo-extensão. Ó. O paciente vai dobrar e vai esticar. Então, o contato que antes tinha de osso com osso não existe mais. Vai ser prótese com prótese e a dor, o paciente fala, doutor, mas e a gente consegue um realinhamento durante a cirurgia, o paciente chega com aquele joelho torto, a gente volta o realinhamento e a flexo-extensão do paciente fica perfeita. O paciente volta a deambular, eu já tenho pacientes que me fizeram, depois nos retornos acompanhando, estão fazendo natação, estão fazendo caminhada. A qualidade de vida a gente voltou, proporcionou o retorno de sua qualidade. Vamos segurar aí nessa imagem, doutor? Vou rapidinho para mais um intervalo, a gente volta para falar mais aí da cirurgia, da prótese de joelho e a gente vai mostrar também daqui a pouco a do quadril, lembrando também que é uma outra opção muito, mas muito importante quando bem indicada. Rapidinho intervalo, a gente volta em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa, reforço de fundações na São Vicente 235, fone 33040334. Trincas e rachaduras, olha, Lapa é o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa. Do meu amigo engenheiro Paulo César Lapa, lá nós temos também o grande Zé Luiz, meu amigão Zé Luiz, também o Maurício, o Fernandinho, tem uma equipe muito talentosa e competente para atender você com todo carinho na Lapa Reforço de Fundações. Conexão rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais aqui sobre artrose, sobre cirurgia de prótese de quadril e de joelho com o Dr. Fabrício Anecchini. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já.